É, para mim é muito lamentável que o retorno do canal nesse pós-Copa seja comentando um jogo como esse, né? Infelizmente eu acabei não postando o pós-jogo de Palmeiras e Curitiba. Eu peço até perdão aí por essa falha, né? Mas, enfim, é ruim. Falando do jogo de hoje, um tropeço assim muito grande, marcado por erros individuais imperdoáveis, na minha opinião. Começa falando da escalação. O Abel Ferreira parece estar mesmo inclinado nesse segundo semestre a escalar o time nesse esquema com três zagueiros. E aí a questão é o seguinte: a partir do momento que você quer jogar com três zagueiros, você só ter cinco opções no elenco é muito pouco, né? Tendo em vista ainda a qualidade individual desses jogadores, né? Em específico. Então, se das suas cinco opções, três serão titulares, você precisa fazer algumas adaptações. O Palmeiras contratou o Barbosa somente nessa janela. Poderia ter mantido o Naves, ele foi vendido para o México, daí eu não sei se é alguma questão pessoal, se é apenas uma opção técnica e tática, mas a comissão técnica escolheu não manter o jogador. E beleza, eu até respeito, né, essa decisão. Eu gosto do jogador, né, mas enfim, eu acho que cabe à comissão técnica tomar essa decisão, né, e fazer essa escolha. Mas então o Abel Ferreira, o treinador, e a comissão técnica enxergaram que alguma coisa precisaria ser adaptada aí no elenco. E a gente vê essa adaptação no jogo de hoje, que era algo até meio óbvio que o Palmeiras ia propor, né, para o seu elenco, né, que é trazer o Emiliano Martins para jogar como zagueiro, é algo que já vinha sendo discutido desde o início do ano, é até uma ideia que me agrada. Eu acho que ele pode render melhor como zagueiro do que como volante, e acho que hoje ele fez uma boa partida, uma partida ok, segura. É lógico que a gente tem que destacar que no momento de maior exigência da partida para a defesa do Palmeiras, ele não estava em campo, né? É lógico que algo tem que ser pontuado, o contexto é muito importante, né? Para também a gente não se iludir com a ideia de que a gente possa ganhar um grande zagueiro. Eu não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que a gente possa ganhar um jogador que seja útil dentro do elenco, porque para mim, como volante, como jogador de meio campo, ele não tem nível, né? E eu nem tô dizendo também que ele tem que virar zagueiro titular, né, no time do Palmeiras. Mas acho que fez uma partida boa hoje, uma partida ok, uma partida segura, uma atuação nota 6,5 talvez, o que já é suficiente, né, até. Bom, falando do jogo em si, do primeiro tempo, é um primeiro tempo que para mim do Palmeiras não é necessariamente ruim, mas também não é bom. Eu acho que o Palmeiras ele tem controle do jogo, ele tem mais a posse de bola, tenta construir com mais paciência, com a bola no chão. Tem muito controle também das ações defensivas da partida. Quando o Palmeiras perdia a bola, rapidamente conseguia recuperar. Não foi exigido praticamente no primeiro tempo. A defesa fez uma partida segura. O único lance de maior perigo do Galo foi aquele lance do Cassierra dentro da área, depois de um cruzamento na área, uma cobrança de falta. Eu acho que ele sai cara a cara com o Carlos Miguel e o goleiro do Palmeiras acaba fazendo uma grande defesa. Infelizmente, não foi o momento de maior destaque do Carlos Miguel, né, dentro da partida. Eu vou falar a respeito disso, né? Mas no geral é um primeiro tempo que o Palmeiras consegue controlar, mas apresenta aquelas mesmas dificuldades de sempre, né, de enfrentar uma defesa muito fechada, né? E é algo que acontece durante todo esse ciclo do Abel Ferreira como treinador do Palmeiras. Até nos melhores momentos dele como treinador do time, nos primeiros anos em que ele ainda conseguia fazer um trabalho bom e coerente, já era um problema que a equipe tinha, né, de ser criativa de quando enfrenta uma defesa muito fechada. Então, isso se mantém, esse padrão se mantém no primeiro tempo, esse padrão ele se mantém também na volta do intervalo. O Abel ele não mexe no time. Eu acho que talvez não necessariamente ele deveria voltar com substituições. Eu acho que a maneira com que o time do Palmeiras estava jogando poderia mudar, que o time
acelerasse um pouco mais, né, a partida. O Palmeiras tentava jogar muito ali pelo lado direito com a presença do Giai, que fez uma partida assim tenebrosa, uma partida assustadora. É complicado, né? A gente atacava muito pelo lado dele, mas ele tava errando coisas assim simples. E é incrível que o Palmeiras não tenha lateral direito no seu elenco. É algo assim realmente muito triste. Que a gente olha pro Kelvin, a gente olha pro Giai e a gente não sente confiança em nenhum dos dois. É uma questão que tem que ser resolvida. O Palmeiras precisa contratar um lateral direito. Mas enfim, não é o foco agora na partida. Até acho que se o Alan estivesse disponível, ele poderia jogar como Alan pela direita. Eu já falei sobre isso, acho que daria muito certo. É algo que eu tentaria dar sequência para esse segundo semestre. Mas o Palmeiras voltava para o segundo tempo com a mesma partida controlada e parecia se desenhar para um contexto de um jogo em que o Galo não fosse oferecer tanto perigo para o Palmeiras e em algum momento, dependendo de substituições, jogadores que viessem do banco, o Palmeiras poderia ganhar o jogo, né? Mesmo que fosse a partir de uma individualidade. Só que daí acontece o grande divisor de águas dentro da partida, né? Que é o lance do primeiro gol do Galo, que é uma falha grotesca do Carlos Miguel. É um goleiro que eu gosto muito, tenho minhas críticas, né? Mas eu gosto, eu acho que vem melhorando dentro do Palmeiras, vem melhorando como goleiro, como jogador dentro do Palmeiras, desde que chegou. Eu acho que em alguns momentos ele sofre umas críticas exageradas. Eu tenho um ponto do motivo disso acontecer, mas eu não vou trazer essa polêmica para cá, né? Mas enfim, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas hoje assim, eu acho que não tem o que ser dito, né? E é claro, eu acho importante destacar que a gente sempre critica muito a comissão técnica e para mim assim, num esporte coletivo, é muito errado você apontar para individualidades dentro do campo, né? Quando a maior parte das decisões que são tomadas, das escolhas que são feitas a partir do time, vem de um treinador. Isso vale para o futebol, vale para o basquete, para o vôlei, para esportes coletivos, né, no geral. Só que hoje, para mim, o grande culpado do que acontece dentro do jogo, da derrota do Palmeiras, é o Carlos Miguel. E é muito complicado para mim falar isso, porque é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que ultimamente vem ajudando muito mais do que atrapalha. Mas ele tem essa insegurança, né? Ele tem algumas questões que precisam ser resolvidas. A falha dele no primeiro gol é absurda. Eu não consegui entender muito bem o que ele quis fazer até agora. Eu também acho que ele foi mal no lance do segundo gol, mas o que acontece no primeiro gol para mim é inexplicável. Um goleiro titular de alto nível, profissional, num campeonato de alto nível, que teoricamente é o Campeonato Brasileiro, né? Muitas vezes não passa da teoria. Fazer o que ele fez. Ele completamente assim, desorientado no lance do gol. Ele achou que a bola estava num lugar, mas na verdade ela estava na outra. Assim, no ao vivo é inexplicável. Eu fiquei sem reação, eu fiquei sem palavras para esse erro que ele cometeu. E saiu ali o gol do Galo, né, com o Vitor Hugo. Por que eu digo que esse gol é o divisor de águas para a partida do Palmeiras? Porque é lógico, tava ali no 0 a 0, o Palmeiras estava com o controle do jogo. A partir do momento que você, dentro de casa, você toma um gol numa partida como essa, sabendo o contexto do campeonato, sabendo que você pode abrir vantagem, imagino que os jogadores do Palmeiras já tinham noção disso, né? Sabiam porque o jogo do Flamengo acabou, o jogo do Palmeiras estava no intervalo. A partir do momento que você sai atrás, você sabe que você tem condições de abrir pontos em relação a um rival que é muito forte, você vai ter um certo senso de urgência, né? Obviamente. Isso para mim é normal. Só que esse senso de urgência ele não pode ser sinônimo de desespero e de descontrole, desorganização. É uma maluquice o segundo tempo do Palmeiras, é uma loucura. A começar pelas substituições. O Felipe Anderson entrar no lugar do Giai, para mim, beleza, eu defendi isso. Para mim fazia sentido. Mas desde que ele jogasse como ala e não como lateral. Para mim era muito cedo para o Abel desmontar a linha de três e trazer uma proposta de jogo tão ofensiva, tão agressiva, que fosse expor tanto o time do Palmeiras. Uma coisa é o Felipe Anderson jogando pela direita como ala, numa linha de 5. Outra coisa é ele jogar numa linha de 4, como lateral. É muito diferente. As pessoas às vezes acham que o lateral e o ala são praticamente iguais. Não, tem muitas diferenças. É claro que um lateral pode ser ala, mas não é sempre que um ala pode ser lateral. Tem essas diferenças na função. E para mim essa substituição ela é muito arriscada porque ela é feita
muito cedo. O Palmeiras ainda acaba fazendo o gol, né, com o Felipe Anderson, né, enfim, eu acho que entra bem na partida, ele faz o gol, né, só que logo na sequência o Palmeiras toma o segundo, e o segundo gol que o Palmeiras toma é um exemplo do que é a desorganização, do quão patético é o Palmeiras, assim, como time, quando tenta se organizar, é patético, é uma coisa assim vergonhosa. Sai o lançamento lá da defesa do Galo, de longe. Eu não sei onde o Murilo tava, porque ele não tava no lance. O Felipe Anderson tava tendo que cobrir ele. O Felipe Anderson, no lance do segundo gol, tava como zagueiro pela esquerda. Me fala se isso tem algum sentido. O Murilo tava no meio-campo fazendo não sei o que. Eu não sei o que o Murilo tava fazendo lá. Daí tava o Felipe Anderson e o Gomes na zaga. O Piquerez também atrasado no lance. O Felipe Anderson estava de zagueiro pela esquerda no lance do segundo gol, mano. Isso não é inexplicável. Eu tento sempre manter um tom aqui mais brando, mas esse lance em si não dá, cara, não dá. O Felipe Anderson estava de zagueiro pela esquerda e não tem explicação isso. Daí o Felipe o perdão, o Carlos Miguel sai todo atrapalhado do gol também, muito insegura a partida dele. Ele ainda entregou o terceiro gol do Galo, que o jogador do Galo errou um gol inacreditável debaixo da trave. E a gente toma gol do Igor Gomes, né? Que não entrava em campo há quase 3 meses, mais de 3 meses, eu acho. E é claro que tinha que acontecer, né, com o Palmeiras, né? O gol do Igor Gomes, da redenção do Igor Gomes, tinha que vir da mãe, né? Que é o Palmeiras, né? O time que adora ressuscitar todo mundo, ressuscita jogador, ressuscita time. A gente toma o 2-1. E a partir daí vira aquela loucura, né? Porque a gente tinha o Felipe Anderson na lateral, a gente tinha o Marlon Freitas de zagueiro, o Gomes e o Murilo revezando para ver quem que ia ser o centroavante do time no final do jogo. O Vitor Roque estava lá na frente, João Arias, um monte de gente empilhada no ataque. Aquele desespero total, o Palmeiras exposto ao contra-ataque e poderia ter tomado o terceiro gol se o time do Galo não fosse tão desqualificado. Então, é assim, a gente tem que ser justo. Quando eu digo que, sim, para mim o principal responsável hoje foi o Carlos Miguel, eu acho que, assim, a falha dele, principalmente no primeiro gol, é decisiva para a maneira com que a partida se desenha. Mas, analisando o trabalho da comissão técnica, não é aceitável que o time se desorganize tanto depois de tomar o gol. E aquela coisa que eu falo, o Palmeiras não consegue fazer 90 minutos coerentes. Quando o primeiro tempo é bom, o segundo é ruim. Quando o primeiro é ruim, o segundo é bom. E às vezes o jogo começa ruim e termina ruim. Mas o Palmeiras não consegue fazer 90 minutos bons, minimamente coerentes que sejam, como era hoje. No primeiro tempo era coerente. No segundo tempo, quando toma o gol, vira. Como eu falo, é uma loucura. É algo assim. É esquizofrênico. Eu nem. Perdão, até. Talvez seja até errado eu usar essa palavra, esse termo nesse contexto, mas é algo que. É desequilíbrio total o time do Palmeiras em alguns momentos. E aí a gente perde a oportunidade de abrir pontos pro Flamengo que tropeçou, né? Para mim, o Flamengo empatar em casa com o São Paulo é um tropeço, né? Querendo ou não, pode falar, o São Paulo é um time grande, mas assim, muito tempo atrás, né? Mas enfim, a gente se mantém aí na liderança, a gente tem uma vantagem, só que assim, o Flamengo tem um jogo a menos e tem um confronto direto, então são 6 pontos. E a diferença deles pra gente é de 6 pontos, então por mais que a gente tenha uma situação confortável, é um falso conforto, né, na minha opinião. E, bom, o Palmeiras joga meio de semana contra o Vitória, fora de casa, é um adversário muito difícil também de se enfrentar. Vamos juntar os cacos e tentar ir lá e ganhar, né, porque é o que tem que ser feito agora, né. Falando de outras questões que não estão relacionadas ao jogo, jogado em si, arbitragem, bom, péssima, né, como sempre, mas não vou ficar falando muito, que pra mim ela não é decisiva em nada na partida, de maneira errada. Pra mim, teve o pênalti pro Palmeiras, depois foi desmarcado. Pra mim tá correto, eu acho que assim, a própria regra diz isso, braço de apoio do jogador que tá caindo no chão não tem que ser marcado pênalti se a bola toca ali, então pra mim tá certo, né? É uma decisão acertada. Eu não gostei da arbitragem, eu achei horrível, eu achei patética, mas não foi decisivo pro resultado da partida. E tem até uma questão que supostamente o Abel Ferreira teria mandado recado para a torcida após o gol do empate. Daí fica essa dúvida se foi para a torcida ou se foi para o elenco.
Se foi pro elenco, beleza. Se foi pra torcida também, não me surpreende, né? Não me surpreende isso vindo dele. Eu vou até me abster aqui de fazer comentários contra a pessoa da Abel, porque daí eu acho que já tô levando para outro lado, né? Mas se realmente foi pra torcida, é vergonhoso, né? Eu vou me contentar em dizer isso, é vergonhoso. Pô, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu sei que o resultado não é dos melhores, mas enfim, deixa seu like, seu dislike, compartilha aí o vídeo no seu grupo de amigos, ajuda esse canal a crescer. Agora vai voltar ativa, né? Depois desse retorno da pausa para a Copa, né? Voltamos para a borracharia, finalmente, né? Enfim, vai ter vídeo aqui toda semana, a gente tem muita coisa para falar. E é isso. Uma boa noite a todos, muito obrigado, uma boa semana e avante palestra.